Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Olá, abençoados! Melhor noite, sejam bem-vindos e bem-vindas todos vocês. Está no ar mais uma edição do programa Renove Sua Mente do Ministério Reconciliados com Cristo. Eu sou Pedro Kelly e nós vamos juntos durante os próximos minutos, porque eu quero compartilhar com você um tema de suma importância para o nosso viver diário e espero com isso colaborar para agregar em sua vida valores espirituais, emocionais e materiais também. Hoje eu quero dar um segmento a um assunto que vem batendo forte aí no nosso canal, né? Aqui no nosso ministério essa semana, que foi o assunto de que você não é ovelha. E hoje eu quero continuar aqui. O título seria uma pergunta: ovelha ou um Deus? O que você é? Mas isso é já, nos próximos minutos. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês por estarem sintonizados aqui, né? Este programa está gravado, foi gravado hoje mesmo, dia 16, e é um aperitivo para o tema de domingo. O tema de domingo terá o título, né? Assim, dons ou títulos? Títulos ou dons? É isso que a gente vai compartilhar com todos vocês e você vai ver a relevância desse assunto para o teu dia a dia. Mas no tema de hoje eu quero fazer, como sempre, uma analogia, mas é já, daqui a pouco. Eu gostaria que você dissesse o teu nome aí no nosso chat, tá? E de onde você está falando. Qual é a cidade que você está, que depois eu quero ler, quero registrar. Por exemplo, aqui no domingo passado nós tivemos uma porção de abençoados. Olha, Jesuilton Luciana, lá de São Paulo, a Marlene no Carmo, a Penha lá do Carmo, a Vera Lúcia Juiz de Fora, o André Amorim da Penha, a Doralice de Fortaleza, a Cátia Maria em Guadalupe, no Rio de Janeiro, Claudeci em Fortaleza, o Guilherme, lá em Guarulhos, em São Paulo, nós tivemos vários, olha, o Zé Roberto, Mariana, Maria, Nelson, Luiz, Michael, Michele, Tia Ana, Mário, Margarida, Marcelo e João Antônio, Rosana Estela, no Rio de Janeiro, Sueli Barbosa, no Rio de Janeiro, André Augusto, o Pedro Santos em Parauapebas, a Dolores em Londrina, no Paraná, e a Juliana de Deus em Inhaúma, no Rio de Janeiro. Um grande abraço a todos vocês. Peço a vocês que compartilhem os nossos assuntos, os nossos links, e peço a você que se inscreva no canal. Aqui do lado tem, clica aí na minha foto e siga, e você vai ver como é que faz para se inscrever.
aqui embaixo você pode deixar um like, isso me ajuda a fazer a palavra correr. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet em todo o planeta. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, por consequência, as bênçãos de Deus estão se manifestando em tua vida. Eu recebo que a cobertura de anjos cobre todos vocês e que esta palavra será levada por todos vocês a outras pessoas. Abençoadas, abençoados. Muito agradecido pela sintonia de todos vocês, né? Vamos direto ao nosso tema de hoje, logo após essa vinheta. Ovelha ou um Deus? O que é que você é, afinal de contas? Você é um Deus? Você é uma ovelha? Porque uma coisa é diferente da outra. Se você quiser ser mais bíblico, você pode pegar aqui, né, o livro a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, verso 24, por ali, diz que nós somos vasos de misericórdias preparados de antemão para espelhar, refletir a glória de Deus. E uma ovelha não necessariamente combina com refletir e espelhar a glória de Deus. Então eu quero fazer você pensar nesse assunto, né, porque domingo passado foi um tema bem impactante que teve esse título, Você Não É Ovelha. E houve uma grande repercussão que eu gostaria de seguir aclarando, explicando, porque surgiram algumas dúvidas, surgiram alguns questionamentos que são próprios, né? Mas o que eu quero é aclarar o teu entendimento para que você não fique com nenhuma dúvida, nenhum vazio. Um Deus ou uma ovelha? No Velho Pacto existiam as ovelhas, era uma referência àqueles que obedeciam. A ovelha é um animal dócil, um animal que não tem vontade própria, um animal que não resolve nada sozinho, ele sempre precisa de alguém para ele seguir, ele precisa do pastor para levar para o pasto, ele vai para onde o pastor levá-lo, e assim, é a referência acerca da ovelha, do animal. Os cristãos, né, os que são seguidores de Cristo, são reconhecidos pelos religiosos, anote bem, como ovelhas. Mas o interessante é que quando você encontra o Evangelho da Graça, que é de Romanos até Hebreus, não existe referência a você ou a mim nos chamando de ovelhas. Nos chama de muitas referências, diz que nós somos ministros competentes de uma nova aliança, diz que nós somos despenseiros dos mistérios de Cristo, diz que nós somos deuses em vasos de barro, diz uma porção de outras coisas, diz que Cristo e nós somos a mesma pessoa no Espírito, dizem várias outras referências, mas não diz que você é uma ovelha. Então, daí o Espírito da Graça começou a me mostrar o que é uma ovelha e o que é um Deus. São coisas totalmente diferentes. No Velho Pacto era necessário essa comparação, porque ali Deus não estava como está hoje. Por exemplo, hoje você, se quiser falar com Deus, não precisa ir a nenhuma religião, a nenhum intermediário, porque ele habita em teu espírito, em tua mente. São sinônimos, verdade? Sem misticismo aqui. Pois bem, no Velho Pacto, Deus não habitava no espírito de ninguém, porque essa fusão do Espírito de Deus com o nosso espírito aconteceu na ressurreição. Ali ele nos reconciliou consigo mesmo. Tá bom? Então, você precisa
dividir no teu pensamento, no teu entendimento, que uma coisa diferente era antes da cruz. E agora, depois da cruz, já não é mais igual ao que era antes da cruz. Ou seja, são dois lados diferentes porque são dois pactos diferentes. No pacto anterior, que nós chamamos o pacto do pecado, por quê? Porque o pecado vigorava. Chamamos também do pacto mosaico, por quê? Porque a lei de Moisés era que dominava aquele pacto anterior ali, a cruz. E então, depois da cruz, já o pecado ficou na cruz, com o sacrifício do Cordeiro de Deus tirando o pecado do mundo. E também a lei de Moisés já acabou ali na cruz com a citação aos Colossenses, que diz que ele rasgou aquele escrito de dívida que era contra nós. Note bem, contra, ou seja, a lei de Moisés nunca foi a favor de ninguém. Por quê? Porque ela somente acusava, apontava, mas não mostrava a libertação. Então, por isso que o Cordeiro de Deus teve que pagar aquele preço e redimir e acabar com tudo. Então, o velho pacto era um pacto das trevas, era um pacto de desconhecimento. E um pacto de desconhecimento, as coisas não podiam ser faladas claramente. Era um pacto onde muitas coisas estavam em mistério, escondidas, ocultas, né? Por exemplo, essa sabedoria que transmitimos nos dias de hoje já não está mais em mistério. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 7, o apóstolo Paulo diz: agora sim, nós falamos sabedoria que antes estava oculta em mistério, mas agora está revelada. Então você não é ovelha. Isso é uma revelação tremenda, porque por aí muitas pessoas tratam as demais como ovelhinhas, né? E as pessoas se comportam como, desculpa, não quero ofender ninguém, tá bom? Mas eu tenho que falar. As pessoas se comportam como aquele animalzinho, ovelha. Tudo pergunta para o pastor se pode, tudo pede permissão se pode, qualquer coisa pede socorro para as irmãs poderosas da oração, para aquele pastor ungido que... agora tem um pastor aí que dá tiro assim, a pessoa cai no chão. Essas coisas todas de criança que você vê por aí nesse grande berçário, né? Nessa grande creche que é o sistema religioso. Então o nosso chamado aqui no Ministério Reconciliados com Cristo é trazer você para a tua verdadeira posição. Ou seja, em espírito você já está na tua verdadeira posição, mas talvez mentalmente não esteja. Então, o meu trabalho, a minha ocupação pelas igrejas, que são vocês, né, é que vocês todos tenham a mesma unidade, tenham unidade em pensar, a unidade do Espírito que se manifeste. Então, no novo pacto, o comportamento teu já não pode ser de uma ovelha no tocante à docilidade, a não ter ousadia, a não exercer a tua autoridade, porque uma ovelha não exerce autoridade. Aliás, uma ovelha nem sabe que tem autoridade, entendeu? Então aqui no Ministério Reconciliados com Cristo a gente mostra a tua autoridade. A tua autoridade está ligada à tua posição espiritual. E essa autoridade, você não está usurpando nada de ninguém, você a tem. Porque Cristo deu a você. Então eu quero fazer aqui uma analogia para fazer você pensar bem na tua vida, que de repente você deixando de agir com essa autoridade, você está deixando passar muitos benefícios que estão preparados para você através do Evangelho de Cristo e está passando aí na tua vida. E eu quero te dizer uma coisa, a fila sempre anda, né? De repente você está deixando passar uma oportunidade porque você está esperando uma irmã te dizer que sim, ou um pastor confirmar aquilo que está no teu coração, sabe, essas coisas de sistema religioso. Então, pensando nesse assunto, pensando em você, pensando em te ajudar, pensando em colocar para você um pensamento para fazer você crescer no entendimento, né? Eu quero te contar uma história. Um jovem, ele era bancário, podemos dizer, e ele era muito novo, e entrou naquele emprego numa determinada data,
numa posição rasa, ou seja, ele era um office boy, né? E ele trabalhou ali como office boy, um menino de recados, né? Um contínuo na linguagem antiga, e ele obedecia instruções dos demais. Vai aqui, pega aquilo ali para mim, vai lá em tal parte entregar esse documento, vai lá em cima, no andar número tal, procura o doutor fulano, a doutora cicrana e pede para ela assinar aqui e ali. Então, um menino de recado, um jovem de recado, e trabalhou assim durante muitos anos, se acostumou àquela posição. Era uma posição cômoda para ele, porque ele não tinha nenhum peso de decisão, então ele também não poderia ser cobrado por suas decisões, né? Então ele se omitia, pura e simplesmente. Tinha sempre alguém para dizer a ele o que ele deveria fazer, e ele estava sempre sendo dirigido por uma chefia, e ele se acostumou a viver assim. Mas a empresa foi crescendo, o tempo foi passando, e esse jovem então recebeu um convite, recebeu uma promoção para ocupar um posto de gerente, porque ele já tinha aí seus 15 anos de empresa. Olha só quanto tempo tinha esse jovem. Ele já conhecia os setores, ele sabia quem trabalhava onde, quem fazia o quê, por quê, quando, como, né? Naturalmente, ele vivia mais ali dentro do que em sua casa. Então, alguém bem superior cismou que ele seria o gerente e lhe deu a promoção. A partir de agora, aquele jovem ocupava uma posição, essa posição era diferente da posição anterior, porque agora ele tinha responsabilidade sobre suas decisões. Porque agora quem decidia era ele. Não era mais alguém que o liderava em suas decisões, era ele. Então ele teria esse peso de responsabilidade pelas decisões que tomasse. Pois muito bem. Mas, paralelamente, ele tinha um benefício. Por quê? Porque o plano de saúde melhorou, porque agora ele era gerente. Porque o seu salário melhorou, porque o seu vale alimentação agora era um pouco mais alto, ele já poderia comer uma comida mais excelente, porque ele foi promovido. Então, uma coisa leva a outra. Eu costumo dizer uma frase muito bonita, que não existe almoço grátis, ou seja, ele tem uns benefícios, mas ele também tem umas responsabilidades. A gente também pode chamar isso de bônus e ônus, né? Então, ele começou no tal dia, na tal hora, como gerente daquele setor, daquela empresa. E as coisas começaram a acontecer. E o que se passou foi o seguinte: aconteciam determinadas coisas no seu setor que todos esperavam dele uma postura, uma palavra, uma decisão, um encaminhamento, uma liderança. E ele, como estava acostumado a ser dirigido, como estava acostumado que decidissem por ele, como estava acostumado a fugir das responsabilidades comodamente e ficar naquele mar da tranquilidade, ele continuou se comportando dessa maneira. E o tempo foi passando, e as necessidades foram se apresentando, e ele não decidia, ele não se comportava, ele não parecia o gerente, porque ele não agia como. Ele não agia como gerente, ele não agia como líder, ele não agia como chefe, ele não agia com a autoridade com a qual ele fora revestido pelo grande dono. Então o que aconteceu? O que aconteceu é que é como se isso provocasse um espaço vazio. Toda vez que precisava de uma atuação daquele jovem, ele se omitia. Ele não agia com o seu sacerdócio, com a sua potestade. Ele não usava o principado que ele era, porque ele era um gerente, ele era uma potestade dentro da empresa. Então ficou ali um espaço vazio. E quando isso acontece na vida de alguém, alguém vai tomar o teu lugar. Como ele se omitia, alguém vinha e decidia. E isso se repetia tanto que virou um costume, né? Bom, se virou um costume, o grande dono diz assim: bom, esse jovem não está precisando desse vale alimentação mais alto, ele não está precisando desse salário maior, dessas comissões maiores,
desse posto maior, desse ar-condicionado, dessas facilidades. Ele não vou demitir ele da empresa, não. Eu vou voltar ele para o cargo de office boy. E ele então vai desperdiçar tudo aquilo que estava a seu alcance. Está me entendendo o que eu estou dizendo, verdade? Colossenses 1,27 diz que Cristo mora em mim. 1 Coríntios 6,17 diz que o Espírito de Deus e o meu são o mesmo Espírito. Né? Então, se eu não agir como um Deus, eu não vou requerer os benefícios dados para um Deus. Se eu ficar agindo como ovelha, eu vou estar como aquele jovem rapaz na posição de office boy. Vou esperar que alguém diga que eu posso abrir aquela empresa. Vou esperar que alguém aprove o meu relacionamento com aquela pessoa. Eu vou esperar que alguém se associe comigo no meu sonho, meu objetivo, né, de criar um trabalho, de vender aquele produto, de me casar com aquela pessoa, de ter um filho, de romper isso aqui, de sair desse lugar aqui que está me maltratando, porque eu mereço eu tenho dignidade e mereço ser respeitada ou respeitado, verdade? Essa é a pessoa que age como ovelha, porque apesar de ser um sacerdote real, uma nação santa, embora tenha sido Pedro quem escreveu, mas isso é verdade, embora você seja um principado e uma potestade, há dentre os abençoados e abençoadas aqueles que se portam como ovelhinhas. E aí, dessa maneira, não acontece o que está em Romanos capítulo 9, verso 24. Que você há de convir comigo que uma ovelhinha não espelha a glória de Deus. Então, não adianta ser Pedro Kelly. Não. Tem que parecer o que você é. Tem que se comportar como você é. Qual é o teu comportamento? De um Deus ou de uma ovelha? Uma ovelha fica perguntando: pastor, ora por mim, que eu estou precisando daquele emprego. E um Deus? Um Deus chama à existência as coisas que não são como se fossem. Uma ovelhinha, ela pretende melhorar um pouco, então ela participa da corrente de oração do pastor Aleluia. Entendeu? Por quê? Porque a ovelhinha não sabe que, sendo ela um sacerdote, uma potestade, o próprio Deus já mora dentro dela. E ela pode ali conversar com Deus sem ter que passar por aquele mediador. Porque ela está se comportando como ovelha. Então não adianta parecer um Deus. Você tem que agir como um Deus. Isso é só um aperitivo para domingo. Domingo vai ser o quê? 19, né? 19 de fevereiro, domingo. O título de domingo já está pronto. Diz assim, ó. Como é que é mesmo o título? Eu falei há pouco. Dons ou títulos? O que Deus deu aos homens? Aí, não quero dar spoiler, como dizem. Muito agradecido a todos vocês. Quero convidar você a semear como um Deus que você é, tá? Porque você é uma potestade, você é rico, você é próspero, você é abençoado, você é mais que vencedor. Você está livre do diabo, você está livre do inferno, você tem os olhos do entendimento iluminados, você já não é ovelha. Então eu quero convidar nesse momento a você a semear como um Deus. Nesse momento, está aparecendo na tua tela os nossos códigos Pix, para que você respalde Pedro Kelly RCC, para que você se comporte como o modo que você foi chamado. Como foi? Diz assim: reparta dos teus bens com aquele que te instrui. Então, neste momento, eu estou convidando você a fazer isso, a semear aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Pedro Kelly, o que eu devo semear? Semeie aquilo que está no teu coração, abençoado. De repente, eu vou dizer para você semear 1.000 e você está com vontade de semear 10.000. Imagina se eu vou limitar o anjo da tua prosperidade. Não, você vai semear
de acordo com aquilo que está no teu coração. Eu acredito nessa palavra, acredito nesse mover de Deus na tua vida, porque está escrito também que Deus dá semente a quem semeia. Está escrito também que aquele que semeia abundantemente, colhe abundantemente. E é isso que eu creio para a tua vida, tá bom? Declaro você reinando em vida e até domingo, com o tema, como é? Títulos ou dons? Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente e transforme sua vida. Até lá, abençoados. Reconciliados com Cristo. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.